Olá a todos, sejam bem-vindos, eu sou a Serena. Na leitura de hoje a gente vai responder perguntas de sim e não. Essa é uma leitura atemporal, então a partir do momento que você encontrar essa leitura é o momento certo para ver ela. Vai ser uma leitura mais curta, eu não vou me aprofundar muito nas questões, justamente porque eu coloquei vários grupos aqui para a gente ver. Então se você tiver mais de uma pergunta, você tem várias opções de escolha para cada uma das suas perguntas. A minutagem de cada grupo está na descrição do vídeo. Então, no grupo 1 nós temos o Jaspe Picasso, no grupo 2 a Unakita, grupo 3 a Leopardita, grupo 4 Angelita, grupo 5 Granada, grupo 6 Quartzo Rosa, grupo 7 Quartzo Azul e grupo 8 o Onyx. Lembrando que essa é uma leitura geral, então pode ser que a mensagem não esteja 100% alinhada com a sua pergunta. Uma coisa também que é importante levar em consideração é que mesmo que você receba uma resposta positiva ou negativa para algo que você não quer ou quer que aconteça, pode ser que é interessante você analisar como você se sente em relação a essa resposta. E isso por si só vai te trazer algum tipo de clareza em relação ao teu objetivo, ou que você quer que se realize ou não. Isso também vale para questões se você quer que algo não aconteça também, né? Eu não recomendo ouvir mais de uma leitura para uma mesma pergunta, justamente porque é uma leitura geral aqui, você pode ter respostas contraditórias, mas se for necessário, se você acha que talvez o motivo ou a razão ou o porquê da resposta que você recebeu não faz sentido para você, então sim, talvez seja necessário ver uma outra leitura, tá? Vamos começar então aqui com o grupo 1, que é o Jaspe Picasso. Então, começando aqui, a gente tem a primeira carta, que é a carta da prisão do baralho Sibila, o que é uma resposta negativa. Não, isso não vai acontecer. Ou não está alinhado com você nesse momento. Essa carta também pode indicar que na tua situação atual você não tem poder sobre essa situação, não é algo que depende unicamente de você ou da sua decisão. E o motivo para isso não acontecer, a gente tem aqui a carta da justiça e o as de ouros. Aqui com a carta da justiça eu acredito que existe algum impedimento legal que te impeça de obter esse objetivo, qualquer que seja ele, alguma coisa no caminho relacionada a uma situação legal. Pode ser, digamos que se a tua pergunta foi em relação a uma pessoa, algum relacionamento, talvez essa pessoa já esteja comprometida. Por outro lado, se você perguntou alguma coisa em relação ao trabalho, talvez, como eu disse aqui com a carta da prisão, você não tem controle sobre a situação, não depende de você, depende de outras pessoas ou outros grupos. Aqui com a carta da justiça, não está no teu controle, não está nas tuas mãos. Mas com o as de ouros aqui, isso indica talvez que essa talvez nem seja a melhor opção para você, talvez exista uma opção mais benéfica para você. Talvez você ainda não consiga ver a longo prazo, então você está sendo impedido de atingir esse objetivo ou de obter um sinal positivo porque existe algo melhor no caminho e isso é um impedimento. E aqui como a energia que está te cercando nesse momento, a gente tem Going Under do Evanescence. Eu acho que a energia ao redor, ou talvez essa questão em específico, ou de você não esteja realmente facilitando para que você obtenha esse objetivo. Eu acho que existem fatores em relação a isso que você tem que analisar em relação a esse problema ou essa questão que você quer ou não quer que seja atingida. No caso de não acontecer, então claramente você tem... Se você estava desejando, né, que a resposta fosse não, eu acredito que talvez você esteja se preocupando demais com essa situação, desejando que ela não aconteça, mas se preocupando com o que vai acontecer, então você pode se despreocupar. Se era algo que você queria que acontecesse, ou que você tivesse uma resposta positiva, você precisa se libertar dessa energia que te puxa para baixo. Então, nesse ambiente, nessa situação, existe alguma coisa que não está te impedindo de chegar à superfície.
E por isso você está sendo impedido de chegar nesse objetivo. Eu não sei se ficou bem claro, mas é basicamente isso. Eu acho que não está completamente nas tuas mãos como fazer ou como lidar com isso. Mas a luz no fim do túnel aqui é o As de Ouros, que indica que existe um novo começo, uma nova possibilidade. Talvez não seja algo que você estivesse esperando, ou talvez ainda não esteja visível para você, mas ela está no teu caminho. Eu sinto que essa carta da justiça aqui, até numa questão divina, talvez você esteja sendo protegido de não atingir esse objetivo, porque existe algo melhor no seu caminho que não está visível para você nesse momento. E é isso, eu espero que tenha feito algum sentido. E vamos continuar então para o grupo 2. A gente tem aqui a resposta. Eu vou considerar essa como uma resposta positiva. A gente tem a carta da esperança do baralho Sibila. Então, mesmo que talvez... Eu não sei exatamente qual é a pergunta que você fez, né? Porque é uma questão, pode ser uma questão bem randômica, bem aleatória. Há esperanças de atingir esse objetivo. Vamos analisar aqui os motivos do porquê sim ou porquê não. No caso de ser uma pergunta, uma resposta sim, isso aqui também pode servir como conselho. Então a gente tem aqui o 10 de paus e o rei de copas. Talvez você esteja a ponto de desistir ou esteja sentindo que está na hora de deixar isso para trás. Aqui com o 10 de paus, a gente tem a indicação de que isso está... O ciclo, qualquer que seja que você está passando nesse momento, está chegando ao fim. Então, né, aqui como você pode ver, esse gato, ele tá carregando esses 10 bastões e ele tá chegando já no destino final, que é na casa. Ele já consegue ver isso, apesar de ser bem pesado, ele já tá carregando isso há muito tempo, ele já consegue ver o destino final dele. Então eu acredito que você tá muito perto de atingir esse objetivo. Existe a esperança de que você atinja, não falta muito para que ele se torne realidade. E muito em breve você vai estar em uma situação de equilíbrio emocional, aqui com a Rei de Ouros. Eu não tô sentindo muito como se isso fosse uma carta que represente uma pessoa externa, embora possa ser. Então, nesse caso, pode representar alguém que tem um signo de água relevante. No caso, seria Câncer, Escorpião e Peixes. Isso também pode estar falando de você na situação onde você encontra esse... Aqui, como você pode ver, né, esse gato ele tá no meio do oceano, mas ele tá muito calmo, tá pacífico, ele não tá com receio e nem com medo de nada. Então, como eu acredito que essa é uma resposta positiva, eu acho que esse vai ser o resultado final para ti. Muito em breve você vai estar se sentindo equilibrado e em paz. E no caso disso representar uma pessoa externa, pode ser que muito em breve você finalmente, eu não sei se entra em consenso ou basicamente passe a concordar com uma pessoa venha para te ajudar, te dê uma mão em relação a isso. Pode ser, inclusive, que seja alguém que vai te ajudar nesse processo final. Que vai aparecer e vai te dar uma ajuda nesse processo final. E a energia que tá te cercando nesse momento, a gente tem aqui Find the Real, do Walter Bridge. Eu acho que você tá em um processo... Ou é um processo de cura, um processo de busca por uma versão... Não sei, é como se você estivesse buscando se libertar de alguma coisa. Pode ser realmente o fim desse ciclo. Tá buscando algo que seja real para você, que fale contigo de uma forma profunda. Qualquer que seja esse teu objetivo, ele tá mais alinhado com quem você é de verdade e não com a máscara que talvez você coloque para lidar com outras pessoas. Esse objetivo, ele tá mais alinhado com o teu propósito de vida. Eu acredito. Mas isso indica que você tá no caminho certo, você tá em busca do que é bom para você, o que faz sentido e tá alinhado com quem você é. Basicamente é isso. Espero que tenha feito algum sentido. Vamos seguir então aqui com o grupo 3 da Leopardita. A gente tem a carta da consolação. Então é um sim, mais ou menos. A carta da consolação, ele fala exatamente, né, sobre receber um prêmio. Você meio que recebe. Talvez o resultado final não seja 100% do jeito que você queria, mas ainda assim você obtém esse objetivo. Talvez
dando um exemplo aqui, se você está querendo começar uma carreira nova e você perguntou se você vai se dar bem nisso, talvez a forma como você está planejando atingir esse objetivo não seja exatamente como você vai atingir, mas ainda assim você vai chegar no resultado final. Essa para mim é uma carta positiva, então sim, eu acredito que sim. Tá, e aqui para clarificar o porquê disso, ou qualquer conselho que possa vir, a gente tem o 5 de espadas, o 8 de copas e o 3 de espadas. Aqui com o 8 de copas, a gente tem essa necessidade de deixar para trás algo que não tem mais serventia ou que não tem mais retorno para você. Isso também pode estar relacionado com a forma como você quer atingir esse objetivo. Talvez o caminho não seja o ideal ou a forma como você... A expectativa que você tem não seja ideal para você atingir esse objetivo. Eu acredito que está criando mais transtorno mental do que está te ajudando a atingir esse objetivo. A gente tem aqui, né, o 5 de espadas, que é essa confusão mental, coisas saindo fora de controle, e o 3 de espadas, que fala sobre... A tradução literal seria coração partido, que é basicamente... né, isso pode se aplicar para qualquer coisa. Mas essas aqui são duas cartas que falam sobre questões da mente. Então é uma mente turbulenta ou confusa, onde os seus pensamentos não estão alinhados com o objetivo. Eu acredito que você tem algumas expectativas, talvez, que não vão ser atingidas, ou você está criando um caminho tortuoso demais para atingir esse objetivo. Talvez o caminho seja mais fácil e para você vai ser mais fácil se você se desconectar dessa expectativa ou de como você vai atingir isso. Talvez focar no objetivo final seja mais benéfico para você, porque permite que você abra caminhos, abra possibilidades ou outras possibilidades que te levem a esse destino final. Aqui com a energia que está te cercando, a gente tem Somebody Told Me, eu não me lembro o nome do grupo. Me parece que a informação que você tem em relação a isso, ou esse teu objetivo que você quer ou não atingir, não é 100% sólida. Então, é como se houvesse ou muita fofoca, ou talvez a forma como você acha que isso pode acontecer, ou talvez você tenha se equivocado no seu planejamento, ou na expectativa de como atingir isso. Talvez você esteja equivocado na forma como o processo para isso acontecer realmente vai acontecer, ser equivocado numa questão de realidade. É basicamente a forma como você está enxergando a situação está equivocada. Tem informação aqui que não é, como eu disse, não é sólida, ela não é baseada na realidade. Você tem essa falta de comunicação aqui, confusão, discussão, alguém que não está passando a informação por completo. Você tem que deixar isso para trás, se desconectar dessa energia, no caso, de expectativa e de limitação, porque é basicamente isso que acontece quando você foca em algo que não tá correto. Se você quer atingir um objetivo específico, mas a informação que você tem não é a mesma coisa que você tentar chegar em né, usar o GPS. Você tem várias rotas que você pode fazer, tem uma que é mais fácil, tem outra que é mais difícil, e é como se você tivesse ouvido alguém falar que nessa rota X não tem possibilidade de andar, então você vai pela Y. Mas às vezes essa informação que veio até você não é válida, não é verdadeira, e você está, por consequência, criando uma limitação para esse teu caminho, para esse teu objetivo que não precisava ter. Basicamente é isso que eu tô vendo. Mas ele vai acontecer, só precisa mudar a forma como você está vendo a situação ou como você está pensando. E aqui seguindo então com o grupo da Angelita, a gente tem a carta do suspiro, que responde como não. A resposta então é não. Vamos ver por quê. A gente tem aqui o 3 de espadas e o 9 de ouros. Pode ver, né, que aqui nessa carta, inclusive, ela
representa uma pessoa sofrendo por causa de alguém que saiu da vida dela. No caso aqui, provavelmente essa pessoa abandonou ela ou foi viajar, tá distante, e ela tá triste por causa dessa situação. E aqui a gente tem o Três de Espadas, que é o clássico coração partido, né? Do coração partido. Pode ver que o humor do gato aqui é basicamente o mesmo, né? Que é essa tristeza porque algo deixou a tua vida ou porque essa possibilidade não existe e você tá sofrendo, talvez até por antecedência. O motivo, então, pode ser que para você não ter isso, para isso que isso não aconteça, o motivo disso não acontecer é porque vai te impactar na questão do mundo material de um modo que talvez vai te fazer perder exatamente o que é precioso para você. Nesse caso aqui pode ser uma questão de trabalho, né? Porque a gente está falando da carta de ouros e a carta de ouros normalmente fala sobre questões do mundo material. Então, o que você já tem, o que você construiu para você. O 9 de ouros ele está muito próximo do objetivo real dele, que é o 10 de ouros, que é a completude, né? Ele chegar no ponto mais alto dos ganhos dele. Aqui a gente tem o 9 de ouros, ele está muito próximo disso. Talvez, se você obtesse, se isso acontecesse, ou se fosse acontecer, você fosse justamente perder exatamente isso. Tudo que você construiu ao longo dos anos, ou ao longo de muito tempo, ia se desfazer por causa dessa situação que você quer que aconteça, mas talvez você provavelmente não consegue enxergar isso dessa forma. Seria basicamente trazer uma tristeza, isso ia impactar a questão do mundo material, o teu trabalho, talvez. Talvez você fosse perder o emprego, ou fosse perder o caminho certo nessa carreira que você tá. Mesmo que essa daqui seja uma questão de carreira, tá? Digamos que você tá... Queria saber se você vai conseguir um emprego em lugar específico e tal. Talvez isso seja... Esse não seja meio que um redirecionamento para você não perder o que você já tem. Ou para você não desperdiçar o seu tempo em algo que vai ter um gasto muito maior. Isso também pode indicar, essas duas cartas agora que eu paro para pensar, também podem indicar isso. Uma perda muito grande no lado material, onde você sai perdendo. Essa é a impressão que eu tenho dessas duas cartas. Qualquer que seja essa situação que você quisesse que acontecesse, no caso a resposta não, é porque você ia sair perdendo grande, não era coisa pequena. E se você estava esperando que a resposta fosse não, então obviamente você tem um resultado positivo, não vai acontecer. E a energia que está te cercando, a gente tem aqui The Brave and the Bold, seria né, algo que fala sobre bravura e impetuosidade. Eu acho que vale a pena você tomar um pouco de cuidado em relação às decisões que você toma no calor do momento. Esse é um conselho, tá? Talvez forçar muito a barra nessa situação acabe justamente trazendo essa perda. Você vai ter que analisar se essa situação se aplica na tua vida, obviamente, e ver se faz sentido, mas se faz algum sentido, então é importante você prestar atenção. Não quer dizer não tome atitude nenhuma e não faça nada. O que eu quero dizer é basicamente preste atenção em como você está agindo e se você não está agindo impulsivamente e não deixar isso chegar na tua cabeça, né? Essa bravura ou essa impulsividade, essa impetuosidade. Eu também acho que mesmo que isso não aconteça para você, isso não vai ter não vai te afetar profundamente. Eu sinto que você vai estar pronto para o próximo objetivo com facilidade. Você vai conseguir se reerguer com facilidade. E é isso. Vamos seguir então com o grupo 5. A gente tem aqui a carta do soldado. Eu considero essa uma carta neutra. Eu acho que tudo depende de como você está lidando com a situação. Talvez se você lutar o suficiente por isso, você consiga atingir isso. Se você tiver bastante disciplina. Disciplina... O que mais? Uma mente bem lógica e bem afiada. Não deixar a tua emoção tomar controle da situação.
Inclusive, essa é a carta que tá, né? A gente tem essas cartas aqui como clarificação. A gente tem a temperança e o 3 de copas. E a temperança fala exatamente sobre balanço e o 3 de copas é sobre comemoração. Eu acredito que isso indica que você precisa equilibrar a tua emoção, a questão do lado emocional. Se você quiser atingir esse objetivo, tem que encontrar um equilíbrio interno. Não contar com os ovos antes da galinha botar. É basicamente isso. Não se exaltar, não deixar com que... não se exaltar demais com a situação. Ou conforme você... Né, nessa busca por esse objetivo, nessa jornada, não deixar com que a tua emoção tome o melhor de ti. Eu acredito, e também, né, pra gente chegar nesse estado de controle emocional, requer muita disciplina. Se você vai meditar, você também requer disciplina. Qualquer coisa nesse sentido requer disciplina. Eu acredito que o teu objetivo ele é possível de atingir, mas vai depender muito de como você reage a isso, de que atitudes você toma. E aqui é a energia que está te cercando. A gente tem Easier to Run do Linkin Park. A tradução literal é mais fácil sair correndo, né? Mais fácil correr. Essa música fala sobre a vontade de fugir de uma situação, porque é mais fácil não lidar com ela do que lidar com isso. Eu acredito que talvez na tua situação atual você sinta que é muito mais fácil você não prosseguir nesse objetivo, justamente porque não requer que você exerça autocontrole. Mas aí fica, né? Fica a teu critério saber se vale a pena perseguir esse objetivo ou tentar atingir isso ou não. Porque é possível, contanto que você coloque o trabalho, né? Contanto que você se dedique a isso. É possível. Mas se você acha que vai ser demais ou extremamente desgastante, talvez, obviamente, seja melhor não perseguir isso. É basicamente isso que eu tô vendo. Espero que tenha feito algum sentido. Vamos seguir então com o grupo. Vamos seguir com o grupo 6. A gente tem como resposta aqui, sim. Essa daqui é a carta da amante, no caso, né? A amante do... Aqui no baralho Sibila, a amante, ela quer dizer, na verdade, alguém querida, né? Uma pessoa querida na tua vida. No caso, pode ser o parceiro ou a parceira. Romântico, no caso. Namorado, namorada, esposa. Mas é uma carta positiva, obviamente. Vamos tentar entender então a situação. Ou quais são os conselhos em relação a isso, já que é uma resposta positiva. A gente tem o 5 de paus e o as de ouros. Talvez a situação seja meio caótica. Ou talvez você precise passar por mesmo que você vai atingir esse objetivo, mas você vai precisar passar por uma situação onde você vai ter que lutar por isso. Aqui com o 5 de paus, como você pode ver, esses gatos, eles estão disputando pelo rato, né? Que é o alimento deles. E eles estão... Só que nesse momento eles não estão mais nem focados no objetivo, né? Que é o rato. Que tá bem fácil de pegar, né? Eles estão brigando entre si. Então talvez você se depare com uma situação onde você precise manter a calma. Ser a pessoa que tem a cabeça, né? A cabeça fria, no caso. Pode também representar algum tipo de competição. Onde você tenha que ser melhor do que os outros. Mostrar os teus talentos. O as de ouros também pode representar isso. Ele representa um novo começo. Uma nova possibilidade, uma nova jornada. E essa fala de uma questão material, então é uma questão que vai se materializar. Algo que vai começar, não é algo extremamente já finalizado, mas é o começo disso. O começo desse objetivo já está visível, talvez só precisa se livrar desse conflito. Esse conflito também pode ser interno. Em alguns casos, embora o 5 de paus normalmente represente outras questões, também pode ser um conselho para não focar demais não se perder em superficialidades ou em brigas superficiais, em discussões que não levam a lugar nenhum.
não se deixar levar, não se deixar atingir por ataques alheios ou ataques dos outros, focar no objetivo final, manter o foco nesse objetivo aqui. E a energia que está te cercando, a gente tem o Make It Right do Outer Bridge. Basicamente, fazer o que é certo para você, focar no que importa, no que de verdade isso fala para você, como que isso ressoa dentro de si, qual esse objetivo. Também manter... tá. Outra coisa que isso pode significar é que é importante você não buscar atalhos ou não tentar usar de artimanhas para obter isso. Não tentar passar a perna em ninguém, porque isso vai acabar... O tiro vai sair pela culatra, no caso. Vai vir contra você eventualmente. Então faça tudo da maneira mais correta possível e da maneira mais limpa que você puder encontrar. Então, basicamente, a mensagem é faça do jeito certo, né? A energia que está te cercando nesse momento também. Você vai saber se faz sentido para a tua situação e você vai saber o que esse certo quer dizer. Então, vamos seguir aqui com o grupo 7. A gente tem a jovem mulher como resposta. E essa é uma carta que eu considero neutra, né? Porque ela fala de uma pessoa. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos analisar o resto das outras cartas aqui pra gente tentar entender. Talvez isso indique que depende dessa mulher, depende dessa pessoa, se você vai atingir esse objetivo ou não. Aqui, como clarificação, como, né, o porquê, a gente tem o 5 de ouros e a rainha de paus não, de ouros. Tá, isso pra mim tá bem claro que você precisa da ajuda dessa pessoa, dessa mulher, provavelmente uma mulher. A gente tem duas cartas que indicam isso. Da rainha de ouros, você precisa da ajuda dessa pessoa, da bondade dela para que você atinja esse objetivo. Então não tá nas tuas mãos por completo como fazer isso, como atingir isso, depende de como essa pessoa vai reagir, depende de como ela vai, se ela vai querer te ajudar ou não. Tá, o que eu tô sentindo, aqui a gente tem a carta que tem a energia que tá te cercando, é lacrimosa do Outer Bridge, não, do Evanescence. Eu acredito que o que eu sinto aqui de um modo geral é que não adianta você tentar se fazer de vítima com essa pessoa. Se você quiser atingir esse objetivo, se você quiser algo dela, se você quiser a aprovação dela, se fazer de coitado ou se fazer de vítima não vai ajudar a tua situação. É isso que eu tô sentindo com muita força. Porque a Rainha de Ouros, ela sabe exatamente a situação, ela consegue enxergar a realidade de uma forma que é difícil alguém enganar ela, né? Talvez a rainha de paus você conseguisse enganar, a rainha de copas talvez fosse cair nesse papo, porque ser muito empativa, como é que é a palavra? Por ter muita empatia. Mas a rainha de ouros, ela não vê dessa forma, ela vê a realidade, o que você faz, quais são as suas atitudes. Ela não vai focar no que você está dizendo, ela vai focar no que você está fazendo. Então, se você quiser pedir ajuda dela, não se faça de vítima e não se liberte, não tente jogar a culpa em cima de outras questões ou de outras pessoas, como se... Basicamente, não tente se livrar das suas próprias responsabilidades em relação a isso. Eu acredito que você vai conseguir a ajuda dela. Basicamente, não tente colocar um filtro em cima da realidade, porque você não vai conseguir enganar a Rainha de Ouros em relação a isso. E por último, a gente tem aqui, então, o grupo da Onyx, que é o grupo 8. Essa aqui é a carta da soberba. Eu acho que ela tá mais inclinada pro sim. Ela não significa não, mas talvez ela tá entre o talvez e o sim. Vamos analisar aqui o resto da situação. É que é um sim muito exagerado. Essa é a impressão que eu tenho. Do tipo, muito bom pra ser verdade. Aqui a situação. Então, o porquê disso. A gente tem a Rainha de Espadas e o 9 de Espadas. Talvez nem você acredite que você pode atingir esse objetivo. É possível que você esteja criando um cenário na tua cabeça, na tua mente, de como isso é impossível ou como você não vai atingir. Então, mesmo que você tenha uma resposta positiva, você não acredita nisso.
Ou talvez você ache, na tua visão, na visão mental, né? Você acha que isso tá muito fora da tua zona de conforto ou tá muito fora da tua, do teu alcance. Eu acredito sim que, inclusive, né? Você pode ver que esse pavão, ele tá numa árvore, né? Tá em uma posição elevada, não é qualquer um que consegue encostar nele. Mas isso pode ser só uma ilusão, né, da tua mente, no caso. E eu sinto um pouco isso com o 9 de espadas, que é basicamente, né, um tormento mental sem necessidade. Seria o pesadelo, né, onde você fica se atormentando. Você mesmo cria isso na tua cabeça. E aqui com a rainha de espadas, isso indica que você consegue, se você conseguir controlar a tua própria mente, se você encontrar equilíbrio mental em relação a isso, você vai conseguir ver a possibilidade ou você vai conseguir encontrar um caminho claro para atingir esse objetivo. Mas antes de mais nada, você precisa manter a tua cabeça, a tua mente no controle da situação. Você não pode deixar os seus pensamentos minarem tudo, que há cenários impossíveis ou cenários nada realistas, né? Fantasias na tua cabeça e, obviamente, isso não vai ter um resultado positivo. Você precisa estar no controle da situação. Assim como a rainha de espadas. Né? Ela tem uma visão lógica da situação. A energia que tá te cercando, a gente tem Burn Down do Water Bridge, se eu não me engano. A energia do derrotista, de achar que você não tem a capacidade de atingir isso, ou de que você nem sequer merece salvação. Se você alterar essa tua percepção em relação a você mesmo, a tua situação atual, você muito possivelmente vai conseguir atingir esse objetivo, mas antes você tem que eliminar, remover todos esses filtros e todas essas ilusões que você criou em relação a isso. E olhar para a situação como ela realmente é e não como você espera que seja. Basicamente é tirar os óculos cor-de-rosa, né? Remover esse filtro que deixa tudo bonito ou que tem esse ideal impossível de ser atingido, talvez até o objetivo em si seja tão distópico, né? Seja tão fora da realidade que realmente não tem como atingir. Você sabe no fundo que não tem como atingir. Não porque você seja incapaz, mas porque é algo completamente fora da realidade. Basicamente isso, mas é possível atingir, contanto que você mantenha a tua cabeça, a tua mente em controle. E é isso tudo que eu tô vendo. Eu espero que essa leitura tenha sido útil para todos vocês. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.